O sangue que corre em minhas veias é rico, saudável e cheio de alegria. Assim como o sangue que corre em segurança em minhas veias, eu também caminho em segurança pela vida. Em meados da década de 1980, o mundo entrou em pânico. Um vírus desconhecido, denominado HIV, causador de uma síndrome da imunodeficiência adquirida, uma doença também desconhecida e responsável por milhares de lesões, doenças e óbitos ao redor do mundo, onde jovens homossexuais padeciam da doença e com isso recebendo nomes carregados de preconceito e desprezo, como a peste gay, doença rosa e o câncer gay. Algum tempo depois, pessoas heterossexuais começaram a morrer do mesmo mal, tornando a estranha doença mundialmente conhecida como AIDS, mostrando que não havia diferença em relação à orientação sexual, classe social, cor ou raça, onde todos eram sujeitos e estavam vulneráveis. Uma geração marcada e vitimada pela AIDS. A gente começa lá 4 décadas atrás, nos primeiros casos de HIV nos anos 80, onde realmente era uma situação muito dramática, né? A pessoa descobriu HIV, não tinha um tratamento. Antes mesmo dos primeiros casos, a mídia já retratava a peste gay, o câncer homossexual. A sociedade entendeu que HIV era uma doença das pessoas LGBT. E se nós éramos excluídos por sermos LGBT, aí nós passamos a ser mais excluídos porque as pessoas tinham medo da nossa aproximação. Naquela época era muito complicado, né? A gente abrir para amigos, familiares. O preconceito que até hoje é muito grande, imagina no início, né? Era muito mais difícil. Os hospitais de doenças infecciosas aqui esvaziaram de profissionais, se afastaram com medo de pegar HIV porque ninguém sabia como contraía. Então, o que se sabia que era a peste gay. Em 1987 surgiu o AZT, né? E a gente teve mais ou menos uns 10 anos até surgir os inibidores de protease, que foram um marco na história para as pessoas aumentarem a expectativa de vida. Então, foram os primeiros 10, 15 anos da pandemia, foram momentos muito ruins, né? Porque a gente perdeu muitas pessoas, muitos pacientes. Quando nós contraímos o HIV, nós estávamos fadados à morte. Não tinha outra expectativa. E com a medicação, eu, por exemplo, que comecei a cuidar de pessoas com HIV, eu percebi uma melhora assim, quase que imediatamente. Eu não estava mais cuidando de pessoas que iam morrer. Eu estava cuidando de pessoas que começaram a voltar. Os remédios tinham muitos efeitos colaterais, a quantidade de comprimidos era algo inimaginável hoje, né? Imagina tomar 15 comprimidos, 20 comprimidos por dia. A maioria das pessoas não conseguiam, né? Porque tinha limitações de tempo, de alimentação, você tinha que ter muito controle, tanto o que pode e que não pode comer com tal medicação, quanto tempo antes ou depois de tomar remédio que você pode ingerir alimento e... pior de tudo, os efeitos colaterais dessas medicações que eram terríveis. Então, realmente, a pessoa ficava totalmente controlada, né? E aí, em 1994, 95, surge uma classe de inibidores de protease. Isso muda radicalmente a história do HIV, né? Porque aí você começa a aumentar a expectativa de vida dessas pessoas, ainda com alguns efeitos colaterais, né? Aí a gente caminha mais 10 anos, onde surgem novas classes de medicações, aí no caso, especialmente os inibidores da integrase, no final de 2009. E aí as coisas melhoram mais ainda, né? Porque eu consigo diminuir a quantidade de comprimidos, eu consigo dar um tratamento com menos evento adverso, efeitos colaterais. E isso foi um avanço, né, tremendo, porque você hoje tem pessoas que tomam um comprimido só por dia, né, e com pouquíssimo efeito colateral. Hoje a gente tem alguém que vive com HIV saudável, estável, tomando um remédio bem mais fácil de tomar do que era há 20 anos atrás. Quem descobre hoje, que inicia seu tratamento, provavelmente não desenvolve HIV para AIDS, e sim, só vai conviver com HIV. Isso faz com que a expectativa de vida dessas pessoas seja praticamente igual a uma pessoa que não vive com HIV, né? Isso a gente fica muito feliz de ver que quando alguém descobre, a vida não acaba. Pelo contrário, a gente sempre fala isso para os pacientes, né? A vida reprodutiva, trabalho, relacionamento, todas essas coisas são possíveis para quem vive com HIV hoje em 2021. Na mesma época em que a epidemia avançava, também crescia o movimento social na luta contra a AIDS, como forte pilar da sociedade civil em resposta à epidemia no Brasil, que ainda hoje se faz presente e atuante, principalmente através das ONGs, que lutam na desconstrução do preconceito, da homofobia e na garantia de direitos de pessoas que vivem com HIV/AIDS.
mantendo a resistência na busca pela cura como uma das principais prioridades da saúde pública. A gente sabe que, felizmente, a epidemia de HIV, hoje ela consegue ser controlada pelos medicamentos antirretrovirais, eu tenho uma saúde estável, mas ainda o preconceito continua sendo a maior doença. Porque essa discriminação é estrutural na sociedade. Eles já presenciaram, ou eles mesmos até discriminaram, como eles falaram antes de saber que tinha HIV. Eu não posso carimbar alguém pelo HIV, né? Acho que isso, cada vez mais, a gente tem que lutar para que isso seja algo, uma doença crônica tratável, que é uma de fórum pessoal, né? A pessoa, se ela quiser contar para alguém, ela conta. Se ela não quiser contar, ela não precisa contar nada. Então é tentar minimizar toda essa coisa, esse espectro de mitos, de preconceitos que surgiram com quase 30, 40 anos da pandemia. Eu acho que hoje não é um assunto desconhecido da maioria das pessoas. Eu acho que a maioria delas já, em algum momento, teve acesso a algum tipo de informação e de conhecimento. Mas também acho que a sociedade acaba que demora para se atualizar, né? A gente tem diversas questões, diversos avanços, tanto na parte de tratamento, e que demora muito para chegar nessas informações. Eu penso que é uma sociedade que não reconhece que está vivendo com HIV. E na medida em que não reconhece que está vivendo com HIV, as coisas ficam mais difíceis de enfrentar. Entre elas, o preconceito. O nosso ativismo deve ser continuar, assim, agregar junto às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas também as que não estão, porque todo mundo tem direito à prevenção. Hoje nós temos um número de pessoas muito jovens infectados com HIV. Estamos muito melhor, mas continuam morrendo mais de 10 mil, 11 mil pessoas de AIDS todo ano no Brasil. São pessoas que por algum motivo, talvez de estigma ou de condição de extrema vulnerabilidade, não conseguiram aderir ao medicamento, não se testaram a tempo por medo de um diagnóstico positivo, ou que fez com que não procurassem o tratamento. E eu penso que aí temos algo que mostra que a AIDS está aí presente e que a gente não pode deixar de lado. Eu penso que falar sobre esse assunto, falar sobre HIV, ter essas ações afirmativas que debatem sobre esse assunto, que levam a informação ao público, é extremamente necessário, principalmente agora que nós temos à nossa mão a internet, redes sociais, enfim, a comunicação ela está posta, nós precisamos apenas moldá-la para que chegue de fato um conteúdo relevante para as pessoas. E a gente torce que agora uma nova era começa aí talvez com as drogas injetáveis para tratar as pessoas com HIV, né? A gente tem drogas promissoras, até pensando em tratamento, cura, estudo de vacina em fase 3 agora, vacinas que podem ser preventivas para o HIV. Essas descobertas fazem com que a gente tenha perspectiva assim, de uma vacina, perspectivas de cura. Então é um momento muito florido da ciência, né, com a Covid-19. A gente viu que a gente pode fazer vacina, se a gente investir pesado em ciência, em vacina, a gente pode ter bons resultados. E vamos torcer para que toda essa euforia da ciência acabe caminhando novamente para o HIV, né? Hoje sabemos o que é HIV, o que é AIDS e como se pega o vírus. Aprendendo, informando e mudando práticas em relação à prevenção, tratamentos, sexo seguro e testagens, combatendo preconceito, estigma, rejeição e discutindo pontos importantes sobre sexo, sexualidade e homossexualidade, respeitando sempre a individualidade e o tempo de cada um. Os progressos da ciência na medicina em relação à AIDS ainda continuam, voltados a novos tratamentos e novas formas de prevenção, com estudos e pesquisas incessantes sobre vacinas e avanços científicos e tecnológicos, permitindo uma comunicação, o acesso a todas e quaisquer informações em tempo real. A vida, de uma maneira ou de outra, nos impõe desafios, onde um fundamental é o conhecimento, a informação e a resistência, seja na luta individual e coletiva, buscando caminhos, de forma a não parecermos na ignorância das convenções sociais e morais. Toda experiência do ser humano é sublime. Isso é o que nos torna especiais.